do documento que a Caritas Brasileira, todo o território nacional, né, organizou, que chama-se Documento de Posições da Caritas Brasileira para a COP30. Esse documento está no site da Caritas, e como ele foi produzido. Eu acho que é importante trazer para vocês. Como estou em toda a rede do Brasil, né, nós somos uma rede enorme, quase 200, em todo o Brasil, a nível de secretariado regional, em todos os estados brasileiros, e nessas problemáticas que envolvem a questão do clima, das consequências, nós temos realizado atividades, ações solidárias, junto com as pessoas, os que mais precisam, né, os empobrecidos, assim que a nossa igreja chama, mas são os vulneráveis. A gente tem colocado uma lupa sobre, como trouxe aí muito bem, né, o professor Aldrin, naqueles que são mais impactadas com as consequências das mudanças climáticas, e aí a nível de todo o Brasil. Então, esse documento vem a partir daí, então, problemática desde o norte a sul, né, e o nordeste também, com algumas violações de direito e também em relação a violações de direito à natureza, né? Então, a gente traz esse olhar sobre as problemáticas e, a partir daí, a gente fala o que é que o governo pode trazer como perspectiva, é claro, junto com a participação popular, que esse foi o convite para a gente falar. Eu vou trazer acima por fotos, então, o documento traz que, e isso é algo que eu estimulo que vocês possam ler, de repente, muitos colegas aqui, a gente tem se debruçado, e a Caritas tem trazido um tema diferente com relação às violações de direito, dos impactos das mudanças, né, e da crise climática, que é para além das materiais. Então, também a gente tem falado sobre danos imateriais, né? Ou que chama-se dano extrapatrimonial. A gente cita nesse documento, mas existe uma iniciativa assim, uma iniciativa peculiar, singular no Brasil, a partir do desastre socioambiental, né, que aconteceu com o rompimento da barragem em Minas Gerais, no território de Mariana e de Mumbradinho. Então, eu queria deixar esse recadinho aqui também, que a gente tem um documento que chama-se Matriz de Danos, e é algo assim, que tem apoiado as outras instituições, inclusive internacionais, a olhar que os impactos para os mais vulneráveis, né, como os povos tradicionais, agricultores, homens e homens do campo, indígenas, as percas, os impactos nos territórios vão para além dos danos patrimoniais, também imateriais, que esses impactos levam às memórias, né, às histórias das pessoas, modificam o território. Então, isso são impactos que a gente chama subjetivos, e a matriz de dano, que é uma referência, um documento, então eu também estimulo, e a gente trouxe nesse documento. Então, algumas fotos, ali a Casa das Sementes, em Pesqueira. A gente foi falado aí a condição da agroecologia, as tecnologias sociais, que também são uma perspectiva da adaptação climática, considerando todos esses saberes tradicionais, né, como caminho para a justiça socioambiental, e a gente reforça isso para descentralizar esses processos, né, de que o povo, a população, possa contribuir com a adaptação climática, as sabedorias, né, os conhecimentos populares. Pode passar, por favor. Eu acho que a próximo ponto é sobre mitigação. Pode passar, por favor. Bem, na mitigação, o que a gente trouxe, assim, que também está no documento, que envolve os territórios e direitos no centro das soluções climáticas, um pouco já foi falado. Quanto à organização da sociedade civil, nada se deve falar para nós, ou fazer para nós, sem nós, não é isso? Esse é o chamado. Então, é isso que a gente tem falado, todo tipo de discussão foi trazido nas falas anteriores. Nós ainda, quanto sociedade civil, entendemos que ainda é muito frágil, há muito a se fazer, ainda há políticas públicas, iniciativas, sem a participação popular. Não é? Pode passar, por favor. Entendemos também que a gente precisa garantir também, e aí é isso que eu queria trazer especificamente, o reconhecimento dos direitos também da natureza nas políticas nacionais sobre o clima e o meio ambiente. E tem, nesse documento, uma experiência muito interessante também em Minas Gerais,
Eu estou trazendo Minas, mas vou chegar também a nível de Nordeste, porque a gente sabe que são experiências que se repetem, né, em todo o território nacional, que é do Rio Mosquito, onde houve todo um processo de audiências, né, de discussão legislativa, e aí o Rio Mosquito e todos os seus afluentes, ele é visto a partir desse momento do apoio da Caritas junto com comunidades ribeirinhas como sujeito de direito. Então, na perspectiva também do direito da natureza, também instigado pelo Papa Francisco, que, como falei, né, tanto a questão da doutrina social, mas também na perspectiva do fortalecimento comunitário e do olhar e da fala daqueles que vivenciam e que cuidam da casa comum. Pode passar, por favor. Bem, algumas fotos, assim, só para organizar nossa fala, né, também, nessa questão da mitigação, sempre olhar esse território. O território é de lá onde acontecem as problemáticas, né? É uma população onde a gente precisa falar sobre racismo ambiental, de fato. A consequência, os impactos das mudanças climáticas não é igual para todo mundo, e aí, é claro, para a população, né, a comunidade que se organiza, que faz levantamento dos problemas, mas também da solução. E aí uma fotozinha nessa questão a partir dos conselhos, de como se organizamos, que a gente acompanha os processos das políticas públicas para que elas sejam efetivadas. Né? Pode passar, por favor. Transição energética, pode passar. Veja, a Caritas, pode passar. Eu vou para as imagens, pronto. A gente tem vários temas que esse documento envolve, mas eu gostaria de trazer a transição energética, e a gente faz a pergunta, o Saulo provocou muito bem inicialmente, sobre energia renovável, sim, mas não assim, né? Da forma que está sendo feita, sem uma escuta, sem respeito às comunidades impactadas. E aí, o ano passado, a Caritas Brasileira do Nordeste 2, fizemos uma provocação ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Quem quiser também ter acesso a todo esse material, está no site. Há um relatório da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos em Pernambuco e na Paraíba, com todos os impactos, violações de direitos humanos, né, com relação aos complexos dos parques dos eólicos, né, que a gente tem evitado chamar parque, porque parque faz relação à alegria e não tem nada de alegria os complexos da forma que estão sendo instalados. Né? Então, tivemos audiência com a participação popular. Também a Caritas tem acompanhado a população, os atingidos, e fortalecido movimentos. Então, ali, a primeira imagem também, quem quiser acompanhar mais um pouco, que é o movimento das atingidos por renováveis. Tá? Então, foi implementado, ele tem uma lógica de mobilização a nível nacional. Pode passar. Bem, essa questão dos sistemas alimentares, eu não vou me apegar, mas assim, trazer um pouco que o professor trouxe, que a Caritas tem também a agroecologia, para garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional. Ela perpassa dentro do marco referencial do nosso documento, aquilo que envolve nossas diretrizes, nossas ações, a agroecologia, favorecer, colocar em destaque o homem e a mulher do campo, a agricultura familiar. Inclusive, a secretária executiva não veio porque foi para a reunião nacional do CONDRAF, né, que é justamente onde se fala do desenvolvimento rural e da agricultura familiar. Pode passar, por favor. Bem, acho que a lógica da agroecologia e do sistema alimentar também foi falado um pouco, professor Altrin, né, que a gente olhar sobre a questão da própria produção, do consumo dessas famílias e também da comercialização, e é o que a gente acredita, o que a gente vem levantando a bandeira. Pode passar, por favor. Bem, é desse documento que eu trouxe para vocês, então vocês acessam. Pode passar. Pronto, então, para finalizar e seguir, outra mensagem que gostaria de deixar. A gente, esse ano, na verdade, o Boletim Beija-Flor, ele tem várias edições, várias séries, que traz uma perspectiva com a linguagem popular para que as famílias, né, as comunidades, possam entender e como conviver com biomas, e, a partir daí, são várias, nessas edições, como fazer um biodigestor, um bioágua, a cisterna, o passo a passo, uma linguagem popular,
Veja, eu falei inicialmente que esse é o nosso lugar enquanto Caritas, né, Organização da Sociedade Civil, e a gente precisa ter uma linguagem, nossa perspectiva também é da educação popular, onde que as pessoas entendam os processos, né, e participem também, porque na maioria dos textos também tem a fala de quem sabe fazer, né, ensina e explica para a gente como fazer. Aquele primeiro documento é um documento que saiu esse ano, junto com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, a nível nacional. Como falei para você, a gente tem acompanhado tanto o plano Clima como o Plano Nacional de Política de Proteção, né, e Defesa a nível de sociedade civil, e esse documento é um documento que eu também sugiro, tem uma linguagem bem popular. O que é que ele traz? Né? Emergências de desastres e crise climática, o que fazer. Então, ele ensina para a população, para a comunidade, traz informações sobre como solicitar e prestar contas dos recursos públicos para ações de resposta e recuperação de desastres. Então, traz aí uma perspectiva popular. Nessa segunda, a gente também saiu esse ano, eu acho que tem 2 meses, fala de comunidade organizada para reparação de danos morais coletivos. A gente tem uma ação hoje em Alagoas, com as famílias impactadas, né, pelo desastre socioambiental pela mineradora Braskem, e são há mais de 60 mil pessoas, né, famílias impactadas, e a gente entende que precisamos nos organizar como sociedade para lutar pelos nossos direitos. Né? Também há todo o impacto a nível de direito da natureza rompida, que é a Lagoa Mandaú. Então, essa é uma cartilha que diz para as comunidades como fazer, como se desenvolver, como se organizar e como lutar pelos seus direitos. Então, queria deixar essa mensagem, está no site da Caritas, e também a gente se coloca à disposição para, em outros momentos, a gente poder falar mais sobre participação popular, né, implementação e como dar esses passos na política pública. Terminando a frase, acho que foi trazida aqui, né? E por que não decidimos não fazer nada? Então, a gente está mostrando aí que, quanto sociedade, estamos à disposição e que não nos calem nossas vozes. Né? Então, é isso. Obrigado, Luciana. Esqueci de ler. Gente, eu conversei com o Papa, tudo está interligado, né? Por isso existe uma preocupação, tanto pelo meio ambiente, que é unida ao amor sincero pelos seres humanos e um compromisso constante com os problemas da sociedade. É a Laudato Si do Papa Francisco. Obrigado, Luciana. Luciana, o convite está feito para a gente continuar esse debate. Eu já disse no começo que isso não é um seminário terminativo. O debate não se encerra aqui, longe disso. Eu acredito que a gente tem muito a avançar e trabalhar junto nessa troca aí. Tá certo?